Aí por que que o Flamengo é exemplo, virou referência, ó? Flamengo reduz dívida em quase 200 milhões nos primeiros 6 meses de 2025. Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. Agora, ele se comparou, mais do que se comparou ao Flamengo, né? Ele se diminuiu em relação ao Flamengo e disse: quero ser um Flamengo. Estou mirando no Flamengo. A Brax mandou pro Flamengo e pagou. Então tá aí, tá quitado 21 milhões, então, o Mateuzinho. Vamos acompanhar aqui o louco tricolor assumindo aí que o São Paulo deveria olhar para o Flamengo como referência e tentar fazer a mesma coisa. Tá muito legal o vídeo, nação. Também temos aqui, nação, a fala do presidente do Conselho do Corinthians mandando a real aí que vai procurar o Flamengo e ele está querendo fazer uma reestruturação no Corinthians como foi feita no Flamengo. Vamos acompanhar Chico Garcia falando sobre esse assunto e para finalizar temos o corintiano falando sobre a dívida que foi paga de Mateuzinho. Tá muito legal o vídeo, muito maneiro. Acompanha até o final e deixa o seu comentário, link na descrição aí de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Por que que o Flamengo virou referência, ó? Aí por que que o Flamengo é exemplo, virou referência, ó? Flamengo reduz dívida em quase 200 milhões nos primeiros 6 meses de 2025. O endividamento operacional cai em 327,4 milhões para 128,2 milhões em junho deste ano. É isso. Tem que tirar a vaidade de lado, o orgulho de lado. São Paulo, dirigente de São Paulo e Corinthians, ir lá no Flamengo. Ir lá, pegar aí 1 dia, 2 dias, vai lá. Pega uma palestra com o pessoal do Flamengo. O que vocês fazem aí, cara? O que vocês fazem? É isso. É isso. Por isso que o Flamengo é referência. Tem que ficar bravo, não. O corintiano ficando bravo aí, porque o cara botou o Flamengo como... É isso, rapaz. Aí, rapaz. O São Paulo aumenta a dívida. O Flamengo diminui dívida. Tá maluco? 200 milhões o Flamengo diminuiu dívida em 6 meses do ano. Em 6 meses. É isso. Vê lá o que os caras fazem. Vê lá o que o Flamengo faz. O que o Flamengo tá fazendo. Vai lá, conversa com o Bandeira de Melo. Conversa com o Landim. Conversa com a porra toda do Flamengo lá, o pessoal de São Paulo. E vê, ué. Vê o que o Flamengo tá fazendo lá. É isso. Hoje o Flamengo é referência, irmão. Hoje é. Não adianta. Hoje, pra mim, a maior referência de um time que tá afundado, endividado, e se reestruturou, se remontou, se organizou, é o Flamengo. Pra mim é. Porque o Flamengo não teve nenhum milionário, bilionário injetando dinheiro lá, não. Teve 4 caras lá que entrou na diretoria, se reestruturou, começou a pagar dívida em 2013... para 2019 começar a ganhar campeonato. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 6 anos depois, irmão. Se reestruturou o Flamengo. Foi toda... 6 anos depois o Flamengo começou a ganhar campeonato. Para estar o que está hoje. E assim, cara, eu fiquei impressionado com algumas situações. O Tuma, ele se colocou como presidente do conselho de uma maneira muito forte como oposição ao Augusto Melo. Não há previsão e eu vou marcar quando eu achar que devo. Já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível. O Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. Agora, em relação à pergunta de fato. Em cima até... Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. E ele fala, o mais rápido possível, eu quero reconstruir o clube, eu quero... o Corinthians precisa renascer das cinzas, ele fala isso, e diz, águia voa com águia. Nós queremos ser um Flamengo, e nós vamos ser. É uma frase que gerou muita repercussão, porque eu entendi até o que ele quis dizer. O Flamengo é o clube mais organizado hoje do Brasil, tem o mesmo tamanho do Corinthians, aliás... O Corinthians tem mais potencial em termos de engajamento, mas os dois têm o mesmo tamanho, em questão de potencial de arrecadação, de tudo, né? De visibilidade, de audiência. São 2 clubes que rivalizam e hoje a gente vê o Flamengo montando uma seleção e enfrentou muitos problemas lá atrás, mas se organizou. E diferentemente de outros clubes que tiveram aporte, inclusive o Palmeiras, teve aporte, Botafogo, Cruzeiro, o Flamengo se organizou por conta própria pela capacidade que tem dos recebíveis. O Corinthians pode fazer isso. Acho que foi isso que o Romeu Tuma Júnior quis dizer. Agora, ele se comparou, mais do que se comparou ao Flamengo, né?
Ele se diminuiu em relação ao Flamengo e disse: quero ser um Flamengo, estou mirando no Flamengo. Eu não vou problematizar essa declaração dele, mas eu sei que tem muito torcedor fazendo isso. E eu queria saber a opinião de vocês em relação ao presidente do Conselho. O que vocês estão achando dele capitanear e comandar toda essa situação que o clube vem vivendo nos últimos tempos? Comenta aqui. O Corinthians quitou a dívida que tinha com o Flamengo. Não foi nem o Corinthians que mostrou, que falou, eu que percebi no documento do Flamengo, e aí o meu timão deu, enfim, agora todo mundo tá dando aí também a notícia. Esse é o documento oficial do balancete do Flamengo, né? Eles divulgaram o balancete do segundo trimestre. Então está aí, ó. No final de 2024, o Corinthians devia 13 milhões ainda pelo Mateuzinho. Comprou por 21. Atrasou lá a parcela, o Corinthians tinha colocado o contrato da Abrax, que é de placa de publicidade. Lembra que foi o Augusto que fechou esse 5 anos, 330 milhões, 5 anos. Dentro aquele exagero que ele falava lá, eu trouxe 2 bilhões, 3 bilhões, que é mentira. Mentira é o seguinte, porque o torcedor acha que tinha 3 bilhões na conta. É 330 milhões de placa, 5 anos, dava 50 e poucos pau por ano. Você quebra por 12, dá tipo 3, 4 milhões por mês, um negócio assim. Mas parece que é doido, trouxe 350 milhões de placa. Não trouxe 350 milhões de placa. Muito menos por ano, enfim. E o Corinthians deu esse contrato como garantia para o Flamengo. O que aconteceu? Chegou a hora da Abrax pagar o Corinthians, a parcela de 25. Pegou os 13 milhões, ou se fosse mais, enfim, que o Corinthians, não sei como que é o acordo, 3 parcelas de uma vez, 4 de uma vez, 50 pau, eu não sei. Mas em vez de passar para o Corinthians, mandou para o Flamengo. Isso é a garantia. Estava como garantia, a Abrax mandou para o Flamengo e pagou. Então tá aí, tá quitado 21 milhões, então, o Mateuzinho, 4 milhões e pouco de dólares na época, né? É dólares ou euros? Acho que foi dólares. Cara, é dentro do mercado. Por 60%, hein? Porque 40% ficou com o Flamengo ainda. E é que é. O futebol realmente está com os valores muito loucos. Mas 4 milhões de euros pelo Mateuzinho? E 7 pelo Félix Torres? Tá aí, nação, o mais importante é pagar as dívidas, né? Isso sim é o mais importante. O mais importante é você pagar aquilo que você comprou. Se você comprou, cara, o seu dever é pagar. Seria muito importante se o Internacional usasse o Corinthians como exemplo, né? O Internacional ainda está devendo aí Thiago Maia e não pagou ainda. Inclusive, o Flamengo essa semana lançou uma nota oficial aí, mais uma vez, né, reclamando do Internacional, que fez uma contratação, me desculpe aqui, me esqueci o nome do jogador lá que eles contrataram, e não pagou ao Flamengo, né? Que vergonha, cara. Pô, contrata e não paga aqueles que você está devendo. Por isso que muita gente aí já estão se reunindo para que tenha o fair play financeiro aqui no futebol brasileiro, né? Que não tem nada a ver, deixando bem claro aqui, que não tem nada a ver com quem gasta mais, ou seja, com quem pode gastar mais. Seja o Botafogo, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, os times que estão em alta aí nas contratações. Tem nada a ver com isso aí, cara. O fair play financeiro no futebol brasileiro é para evitar essa bagunça, né? Times que contratam e não pagam, times que fazem investimentos altos e continua devendo na mesma temporada. O maior exemplo é o próprio Thiago Maia, né? O próprio Thiago Maia, que o Internacional fez contratações na temporada e ficou devendo ao Flamengo como se nada tivesse acontecendo. Cara, tem que consertar isso aí o mais rápido possível. Nação, a pergunta que eu deixo é: quem é que vai querer tomar? Mais uma vez, né? Vários vídeos eu faço aqui e no final eu faço essa pergunta. Quem é que vai querer tomar aquele chá amargo que o Flamengo tomou? Quem é que vai querer tomar esse chá? Quem é que vai querer passar 5, 6 anos ali com a torneira fechada, sem fazer grandes investimentos para organizar a casa? Qual é o clube que vai querer fazer isso aí? O São Paulo? Será?
Será que o São Paulo tem essa capacidade? É um time gigante, é um clube gigante, tem sua história, mas será que tem realmente essa capacidade? Será que os torcedores vão ter a paciência que os torcedores do Flamengo teve? Cara, eu acho que pelo menos tem que tentar, mas assim, eu já tive uma opinião, eu achava que vários clubes aí tinham como fazer isso, mas o futebol hoje, o futebol mudou aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o futebol está muito exigente, os clubes têm que ter um plantel forte, tem que ter um grupo de jogadores ali para a temporada. Um grupo de jogadores, quando eu falo, um grupo de jogadores com qualidade, porém, gasta. É caro, é muito caro você montar um grupo de jogadores com qualidade. Será que o Corinthians realmente vai querer tomar esse chá amargo, como o presidente do conselho falou ali? A gente quer andar com águia. Sei não, hein, cara. Eu acho que é bem complicado. Pode sim, pelo menos tentar, né? Tomar uma iniciativa ali. Tentar imitar em alguns pontos ali que o Flamengo se reestruturou. Mas, no geral, eu acho bem complicado, cara. No futebol de hoje, no momento, o futebol brasileiro que está bem competitivo, se reestruturar da maneira que o Flamengo se reestruturou, eu não sei qual é a sua opinião. Eu acho que os clubes têm sim o potencial, mas eu acho difícil, eu acho bem complicado. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião, coloque seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima!